Candyman, Clive Barker. Ela voltou a Spectre Street apenas na segunda-feira seguinte, mas esteve lá em pensamento durante todo o fim de semana, parada do lado de fora do banheiro trancado, com o vento trazendo a chuva, ou no quarto, o retrato agigantando-se diante dela. Pensamentos sobre o conjunto habitacional reivindicavam toda a sua atenção. Quando, no fim da tarde de sábado, Trevor encontrou um motivo mesquinho para uma discussão, deixou os insultos passarem, observando-o realizar seu conhecido ritual de automartírio sem ser nem um pouco tocada por ele. A indiferença dela apenas o deixou mais enfurecido. Trevor saiu esbravejando para visitar qualquer que fosse a mulher de sua escolha naquele mês. Ellen ficou satisfeita em vê-lo pelas costas. Ele não voltou naquela noite, mas ela nem ao menos pensou em chorar por isso. Era um tolo, um idiota. Ela ansiava por ver um olhar assombrado naqueles olhos enfadonhos. E do que valia um homem que não podia ser assombrado? Ele também não voltou na noite de domingo, e lhe passou pela cabeça, na manhã seguinte, enquanto estacionava o carro no centro do conjunto habitacional, que ninguém sabia que ela fora até lá, e que poderia ficar perdida naquele lugar durante dias sem que tomassem conhecimento. Como o idoso sobre o qual Anne Mary lhe contara, deitado e esquecido em sua poltrona favorita, com os olhos arrancados por um gancho, enquanto as moscas se banqueteavam e a manteiga ficava rançosa em cima da mesa. A noite da fogueira estava chegando e, ao longo do fim de semana, a pequena pilha de objetos combustíveis em Buttscoach tinha ganhado um tamanho considerável. A construção parecia instável, mas isso não impedia que muitos garotos escalassem e entrassem nela. Grande parte de seu volume era constituída de móveis, roubados sem dúvidas, das propriedades fechadas com tábuas. Ela duvidava de que aquilo pudesse queimar por muito tempo. Se queimasse, soltaria uma grande quantidade de fumaça sufocante. 4 vezes, no caminho até a casa de Anne Mary, Ellen foi emboscada por crianças pedindo dinheiro para comprar fogos de artifício. 1 centavo para o boneco, diziam os meninos, apesar de nenhum deles ter um boneco para mostrar. Ellen esvaziara os bolsos de trocados quando, enfim, alcançou a porta da frente. Anne Mary estava em casa naquele dia, embora não mostrasse nenhum sorriso acolhedor. Ela apenas fitou a visita, como se estivesse hipnotizada. Espero que não se importe com minha visita. Anne Mary não respondeu nada. Eu só queria trocar uma palavrinha. Estou ocupada, declarou a mulher por fim. Não houve nenhum convite para entrar, nenhuma oferta para tomar um chá. Ah, bem, não vai demorar muito. A porta dos fundos estava aberta e uma corrente de ar foi soprada, atravessando a casa. Havia papéis esvoaçando no quintal dos fundos. Ellen podia vê-los levantando voo como enormes mariposas brancas. O que você quer? Perguntou Anne Mary. Só queria perguntar sobre o velho. A mulher franziu um pouco o rosto. Ela parecia prestes a vomitar. Ellen achou que o rosto dela tinha a cor e a textura de massa envelhecida. O cabelo estava opaco e oleoso. Que velho! Da última vez que estive aqui, você me falou de um velho que tinha sido assassinado, lembra? Não. Você disse que ele vivia no bloco ao lado. Não lembro, disse Anne Mary. Mas você me contou claramente. Alguma coisa caiu no chão da cozinha e se estilhaçou em pedacinhos. Anne Mary se encolheu, mas não se afastou da soleira da porta, seu braço barrando a entrada de Ellen na casa. O corredor estava coberto de brinquedos ruídos e desgastados. Você está bem? Anne Mary assentiu. Tenho um trabalho a fazer, disse ela. E você não se lembra de me contar sobre o velho?
Você deve ter entendido errado, respondeu Anne Mary, e então sua voz ficou baixa. Você não deveria ter vindo. Todo mundo sabe. Sabe o quê? A jovem começou a tremer. Você não entende, não é? Acha mesmo que as pessoas não estão observando? O que tem isso? Tudo que eu perguntei foi: eu não sei de nada. Reiterou Anne Mary. O que quer que eu tenha dito para você foi mentira. Bem, obrigado mesmo assim, disse Ellen, perplexa demais pela confusão de sinais de Anne Mary para insistir ainda mais no assunto. Tão logo se afastou da porta, ela ouviu o estalido da fechadura atrás de si. Aquela conversa foi apenas uma das inúmeras decepções que a manhã lhe trouxe. Ellen voltou para a batelada de lojas e visitou o mercado que Josie mencionara. Lá fez perguntas sobre os banheiros e sua história recente. O mercado tinha mudado de administração no mês anterior e o novo dono, um paquistanês taciturno, insistiu que não sabia nada a respeito de quando ou por que os sanitários foram fechados. Ela esteve ciente, enquanto fazia suas investigações, de estar sendo examinada pelos outros compradores na loja, e se sentiu como uma pária. Aquela sensação ficou mais profunda ao sair do mercado. Avistou Josie saindo da lavanderia e chamou por ela, apenas para fazer com que a mulher acelerasse o passo e se esquivasse para dentro do labirinto de corredores. Ellen a seguiu, mas logo perdeu tanto a pressa quanto o caminho. Frustrada e à beira das lágrimas, ela ficou parada entre os sacos de lixo revirados e sentiu uma onda de desprezo pela própria tolice. Ela não pertencia àquele lugar, não é? Quantas vezes criticara as outras pessoas pela presunção de alegar compreender sociedades que tinham vistos apenas à distância? E lá estendo o mesmo crime, se intrometendo com sua câmera e perguntas, usando as vidas e as mortes daqueles indivíduos como forragem para conversas em festas. Ela não culpava Anne Mary por lhe dar as costas. Será que merecia algo melhor? Cansada e com frio, decidiu que era hora de admitir que Purcell tinha razão. Tudo o que lhe fora contado era ficção. Aquelas mulheres debocharam dela, sentindo seu desejo de se alimentar de alguns horrores. E Ellen, a perfeita idiota, acreditara em cada palavra ridícula. Estava na hora de embrulhar sua credulidade e ir para casa. No entanto, havia mais uma visita a fazer antes de voltar ao carro. Ela queria dar uma última olhada na cabeça pintada. Não como uma antropóloga em uma tribo estranha, mas como uma entusiasta confessa em um trem fantasma, pela emoção. Ao chegar ao número 14, entretanto, ela se deparou com a derradeira e mais devastadora decepção. O apartamento fora fechado por diligentes funcionários do Conselho do Departamento de Limpeza. A porta estava trancada. A janela da frente coberta por tábuas. Contudo, Ellen estava determinada a não ser derrotada com tanta facilidade. Deu a volta pelos fundos do Butts Coates e encontrou o quintal do número 14 usando a mais simples matemática. O portão bloqueado pelo lado de dentro foi empurrado com bastante força e com o esforço se abriu. Uma montanha de lixo, tapetes apodrecidos, uma caixa com revistas encharcadas pela chuva, uma árvore de Natal desnuda, o estava obstruindo. Ellen atravessou o quintal até as janelas bloqueadas e espiou através das ripas de madeira. Não estava claro do lado de fora, mas havia ainda mais escuridão lá dentro. Foi difícil vislumbrar outra coisa além de mais vaga sugestão do desenho na parede do quarto. Ela apertou o rosto contra a madeira, ansiosa por um último vislumbre. Uma sombra se moveu pelo quarto, bloqueando por um momento sua visão. Ela recuou um passo da janela, assustada, sem saber ao certo o que tinha visto. Talvez apenas a própria sombra lançada através da janela? No entanto, ela não se mexera. A sombra sim. Então voltou a se aproximar da janela,
com mais cautela. O ar vibrava. Ela podia ouvir um lamento abafado vindo de algum lugar, ainda que não pudesse ter certeza de que vinha do interior ou do lado de fora do apartamento. De novo, ela encostou o rosto nas tábuas ásperas e de repente alguma coisa pulou contra a janela. Dessa vez ela soltou um grito. Ouviu-se um ruído de algo raspando lá dentro, conforme unhas arranhavam a madeira. Um cachorro, e um bem grande para ter pulado tão alto. Idiota, disse a si mesma em voz alta. O suor a banhou de súbito. O ruído tinha parado quase tão de repente quanto começara, mas ela não conseguiu se forçar a voltar para a janela. Ficou claro que os funcionários que tinham selado o apartamento fracassaram em verificá-lo de modo apropriado e prenderam o animal por engano. Ele estava esfomeado, tendo em conta o barulho de salivação que ouvira. Ela ficou grata por não ter tentado invadir. O cachorro, faminto, talvez até mesmo enlouquecido na escuridão fedorenta, poderia ter dilacerado sua garganta. Fitou a janela coberta por tábuas. As frestas entre as peças de madeira não tinham mais do que 1,5 cm, mas sentia que o animal estava de pé do outro lado, apoiado nas pernas traseiras, observando-a através da abertura. Ela podia ouvir seus arquejos agora que a própria respiração estava se normalizando. Podia ouvir as garras arranhando o peitoril. Coisa maldita, disse ela. Pode muito bem ficar aí dentro. Ela recuou na direção do portão. Hordas de tatuzinhos de jardins e aranhas, afugentadas de seus ninhos pelo movimento dos tapetes atrás do portão, corriam sob seus pés, procurando uma nova escuridão para chamar de lá. Fechou o portão atrás de si e deu a volta até a frente do bloco de apartamentos, quando ouviu as sirenes. 2 desagradáveis espirais de som que arrepiaram os cabelos de sua nuca. Estavam se aproximando. Ela acelerou o passo e completou a volta ao redor de Butts-Court, tempo de ver diversos policiais cruzando o gramado atrás da fogueira e uma ambulância subindo na calçada e dando a volta até o outro lado do pátio. Moradores saíram de seus apartamentos e estavam parados nas sacadas olhando para baixo. Outros andavam ao redor do pátio, sem disfarçar a curiosidade, para se juntar a uma congregação que se reunia. O estômago de Ellen pareceu despencar até os intestinos ao perceber onde se concentrava o ponto de interesse. Na soleira da porta de Anne e Mary. Os policiais estavam abrindo caminho para os homens da ambulância através da multidão. Uma segunda viatura seguira a rota da ambulância por cima da calçada. 2 policiais à paisana saíram do carro. Ela andou até a periferia da aglomeração. A pouca conversa que havia entre os observadores era conduzida em voz baixa. 1 ou 2 mulheres mais velhas choravam. Embora espiasse por cima das cabeças dos espectadores, ela não conseguia ver nada. Virando-se para um homem barbado, cujo filho estava empoleirado em seus ombros, ela perguntou o que estava acontecendo. Ele não fazia ideia. Alguém morto pelo que tinha ouvido, mas não sabia ao certo. Anne Mary? Perguntou ela. Uma mulher na frente de Ellen se virou e disse: Você conhece ela? Perguntou em um tom de admiração, como se falasse de um ente querido. Um pouco, respondeu ela hesitante. Você sabe me dizer o que aconteceu? A mulher levou a mão à boca involuntariamente, como se quisesse impedir as palavras de saírem. Porém, apesar disso, elas lhe escaparam. A criança, disse ela. Carrie? Alguém entrou na casa pelos fundos. Cortou a garganta dele. Ellen sentiu que começava a suar de novo. Em sua mente os jornais subiam e desciam no quintal de Anne e Mary. Não, disse ela. Foi o que aconteceu. Ela olhou para aquela canastrona que tentava lhe vender tal obscenidade e pronunciou um não outra vez. Aquilo desafiava suas crenças. Ainda assim, sua negação não conseguiu silenciar a terrível compreensão que lhe acometeu. Ellen deu as costas para a mulher e abriu caminho por entre a multidão. Não haveria nada para ver. Ela sabia. E mesmo que houvesse, não tinha nenhuma vontade de olhar. Aquelas pessoas, ainda saindo de suas casas à medida que a história se espalhava,
demonstrava um apetite que a deixava enojada. Ela não era um deles. Nunca seria um deles. Ela queria esbofetear cada um dos rostos ansiosos até incutir um pouco de bom senso neles. Queria dizer: vocês estão indo espiar a dor e o pesar. Por quê? Por quê? Mas não lhe sobrara coragem. A repulsa lhe drenara por completo, restando-lhe apenas alguma energia para se afastar e deixar a multidão com seu divertimento. Trevor tinha voltado para casa. Não fez nenhuma tentativa de explicar sua ausência, mas esperou que ela o interrogasse. Ellen, no entanto, nada lhe perguntou. E ele então mergulhou em uma bonomia quase pior do que seu silêncio cheio de expectativa. Ela estava quase certa de que sua falta de interesse provavelmente era mais inquietante do que o histrionismo que ele estivera antecipando, e não poderia ter se importado menos. Sintonizou o rádio em uma estação local e esperou a notícia, que surgiu conforme o esperado, confirmando o que a mulher na multidão lhe contara. Gary Latimer estava morto. Uma ou mais pessoas desconhecidas tinham conseguido entrar na casa através do quintal dos fundos, assassinando o menino enquanto ele brincava no chão da cozinha. Um porta-voz da polícia declarou as costumeiras banalidades, referindo-se à morte de Carrie como um crime indescritível, e ao malfeitor como um indivíduo perigoso e profundamente perturbado. Pela primeira vez, a retórica parecia justificada, e a voz do homem vacilou perceptivelmente quando ele falou sobre a cena que os policiais presenciaram na cozinha da casa de Anne Mary. Por que o rádio? Perguntou Trevor de um jeito casual, depois de Ellen ter ouvido as notícias de 3 boletins consecutivos. Ela não viu nenhum motivo para esconder sua experiência na Spector Street. Ele descobriria mais cedo ou mais tarde. Com uma atitude fria, fez um relato objetivo sobre o que tinha acontecido em Buttscourt. Essa Anne Mary é a mulher que você conheceu na primeira vez em que foi ao conjunto habitacional. Estou certo? Ela assentiu, esperando que Trevor não fizesse muitas perguntas. As lágrimas estavam chegando, e Ellen não tinha nenhuma intenção de desmoronar na frente dele. Então você estava certa, comentou ele. Certa? Sobre o lugar ter um maníaco. Não, disse ela, não. Mas a criança... Ela se levantou e se postou diante da janela, olhando do segundo andar para a rua escura abaixo. Por que ela sentiu necessidade de rejeitar aquela teoria da conspiração com tanta urgência? Por que agora ela rezava para que Purcell estivesse certo e que tudo que lhe fora contado fosse mentira? Ela relembrou a aparência de Anne Mary quando a visitara naquela manhã. Pálida, nervosa, expectante. Ela agira como uma mulher que antevia alguma coisa, não? Ansiosa por afugentar visitantes indesejáveis para que pudesse voltar a esperar? Mas à espera do quê? Ou de quem? Seria possível que Anne Mary, na verdade, conhecesse o assassino? Que talvez o tivesse convidado a entrar? Espero que encontre o desgraçado, disse ela, ainda observando a rua. Eles vão, assegurou Trevor. Um assassino de bebês, pelo amor de Deus. A polícia vai fazer disso prioridade máxima. Um homem apareceu na esquina. Se virou e assobiou. Um pastor alemão enorme se aproximou dele, e os dois partiram na direção da catedral. O cachorro, murmurou Ellen da janela. O quê? Ela havia se esquecido do cachorro, depois de tudo que aconteceu. Agora o choque que sentira quando ele pulara contra a janela a abalou de novo. Que cachorro? Insistiu Trevor. Eu voltei para o apartamento hoje, o lugar onde tirei as fotos da pichação. Tinha um cachorro lá, trancado dentro do imóvel. E daí? Ele vai morrer de fome. Ninguém sabe que está lá. Como sabe que ele não foi trancado lá dentro? Que o lugar não está sendo usado como um canil? Ele estava fazendo um barulho horrível, respondeu Ellen. Cachorros latem, retrucou Trevor. É só para isso que servem. Não,
disse ela, bem baixinho, lembrando-se do ruído através da janela coberta de tábuas. Aquele não latiu. Esqueça o cachorro, disse Trevor. E a criança? Não há nada que possa fazer. Você só estava de passagem. As palavras de Trevor apenas ecoaram os pensamentos que ela própria tivera mais cedo naquele dia. Mas, de algum modo, por razões que não conseguia encontrar palavras para expressar, aquela convicção tinha enfraquecido nas últimas horas. Ela não estava só de passagem. Ninguém estava só de passagem. Uma experiência sempre deixava uma marca. Às vezes ela apenas arranha. Em outras, arranca membros. Ellen não conhecia a extensão de seu ferimento atual, mas sabia que era mais profundo do que seria capaz de compreender até aquele momento, e isso a deixava bastante amedrontada. Estamos sem bebida, disse ela, sorvendo a última gota de uísque de seu copo. Trevor pareceu satisfeito em ter uma razão para ser obsequioso. Pode deixar que eu saio para comprar, ok? Disse ele. Quer que eu compre umas 2 garrafas? Claro, respondeu ela, se você quiser. Ele ficou fora por apenas meia hora. Ela teria gostado que tivesse demorado mais tempo. Não queria conversar, apenas ficar sentada e pensar através da inquietação em seu âmago. Embora Trevor tivesse descartado sua preocupação pelo cachorro, e talvez de um modo justificável, ela não conseguia evitar retornar ao apartamento trancada em sua mente. Imaginar outra vez o rosto furioso na parede do quarto e ouvir o rosnado abafado do animal enquanto ele batia nas tábuas que cobriam a janela. A despeito do que Trevor dissera, ela não acreditava que o lugar estivesse sendo usado como um canil improvisado. Não, o cachorro estava preso lá dentro. Não havia dúvida quanto a isso. Correndo em círculos, sendo levado em seu desespero a comer as próprias fezes, ficando mais insano a cada momento. Temia que alguém, crianças talvez, procurando madeira para a fogueira, invadissem o lugar sem saber o que continha. Não que temesse pela segurança dos intrusos, mas sim que o cão, uma vez solto, fosse atrás dela. O animal saberia onde ela estava. Assim sua mente embriagada imaginou, e a encontraria pelo faro. Trevor voltou com o uísque e eles beberam juntos até de madrugada. Quando seu estômago se revoltou, refugiou-se no banheiro, o marido do lado de fora perguntando se precisava de alguma coisa. Ela lhe dizendo com voz débil para deixá-la em paz. Quando 1 hora depois Ellen saiu, ele tinha ido para a cama. Não se juntou a Trevor, mas se deitou no sofá e cochilou até o amanhecer. O assassinato virou notícia. Na manhã seguinte, ganhou atenção em todos os tabloides com manchetes de primeira página e também encontrou posições proeminentes nos jornais mais sérios. Havia fotografias da mãe arrasada sendo levada de casa e outras borradas mais poderosas, tiradas por cima do muro do quintal dos fundos e através da porta aberta da cozinha. Aquilo no chão seria sangue ou apenas uma sombra? Ellen não se deu ao trabalho de ler os artigos. Sua cabeça dolorida se rebelou contra a ideia. Mas Trevor, que comprara os jornais, estava ansioso para conversar. Ela não conseguia entender se isso era mais um esforço da parte dele para fazer as pazes ou um interesse genuíno pelo assunto. A mulher está sob custódia, disse ele, debruçado sobre o Daily Telegraph. Era um jornal ao qual Trevor era avesso quando se tratava de política, mas a cobertura de crimes violentos era notoriamente detalhada. A observação chamou a atenção de Ellen, querendo ou não. Custódia? Perguntou ela. Anne Mary? Sim. Deixe-me ver. Ele entregou o jornal e ela correu o olhar pela página procurando a notícia. Ela encontrou a informação e lá estava em preto e branco. Anne Mary fora levada sob custódia para interrogatório com o intuito de justificar o intervalo de tempo entre a hora estimada da morte da criança e o momento em que fora reportada. Ellen leu as frases relevantes repetidas vezes, para ter certeza de que o entendera direito. Sim, entendera. O patologista da polícia estimou que Carrie morreu entre as 6 às 6:30 daquela manhã.
O assassinato só fora comunicado ao meio-dia. Ela leu o relato de novo pela terceira vez, e uma quarta, mas a repetição não mudou os fatos terríveis. A criança fora morta antes do amanhecer. Quando Ellen tinha ido à casa naquela manhã, Gary já estava morto havia 4 horas. O corpo jazia na cozinha, a poucos metros do corredor onde ela estivera, e Anne Mary não dissera nada. Aquele ar de expectativa que ela exibira, o que tinha significado? Que estivera esperando alguma deixa para pegar o telefone e chamar a polícia? Meu Deus! Exclamou Ellen, e deixou o jornal cair de suas mãos. Que foi? Preciso ir até a polícia. Por quê? Para contar a eles que eu fui até a casa, respondeu ela. Trevor pareceu confuso. O bebê estava morto, Trevor. Quando eu vi Anne Mary ontem de manhã, Gary estava morto. Ela ligou para o número publicado no jornal para informações sobre o caso, e meia hora depois uma viatura chegou para pegá-la. Muitas coisas a surpreenderam nas 2 horas de interrogatório que se seguiram, em especial o fato de que ninguém tinha relatado sua presença no conjunto habitacional à polícia, embora com certeza ela tivesse sido notada. Eles não querem saber, contou-lhe o detetive. Era de se esperar que um lugar como aquele estivesse abarrotado de testemunhas. Se for o caso, elas não estão se mostrando. Um crime assim? Essa foi a primeira vez? Perguntou Ellen. Ele olhou para ela por cima de uma mesa caótica. Primeira? Contaram-me algumas histórias sobre o conjunto habitacional. Assassinatos, no verão passado. O detetive negou com a cabeça. Não que eu saiba. Houve uma onda de assaltos. Uma mulher foi espancada e ficou internada por uma semana, mais ou menos. Nada de assassinatos, porém. Ela gostou do detetive. Os olhos dele a cortejavam com olhares demorados e o rosto denotava lisonja com sua franqueza. Sem se importar se estava sendo tolo ou não, Ellen perguntou. Por que os moradores de lá mentem desse jeito? Sobre as pessoas que tiveram olhos arrancados, coisas terríveis. O detetive coçou o longo nariz. Também ouvimos coisas do feitio, disse ele. As pessoas vêm aqui, confessam todo tipo de porcaria. Falam a noite toda. Algumas delas sobre coisas que fizeram ou que pensam que fizeram. Contam tudo nos mínimos detalhes. E quando você faz alguns telefonemas, percebe que é pura invenção. Tudo da cabeça delas. Talvez se não contassem essas histórias para você, elas sairiam por aí e fariam tudo de verdade. O detetive assentiu. Sim, concordou ele. Que Deus nos ajude. Você pode ter razão quanto a isso. E as histórias que contaram para ela seriam confissões de crimes não cometidos, relatos do pior que se pode imaginar, inventados para evitar que a ficção se tornasse realidade. Era como se o pensamento perseguisse a própria cauda. Essas histórias terríveis ainda precisavam de uma causa primária, uma fonte da qual saíram. Enquanto andava de volta para casa pelas ruas movimentadas, Ellen se perguntou quantos de seus companheiros cidadãos conheciam histórias assim. Será que essas invenções eram ocorrências comuns, como Purcell alegara? Haveria um lugar em cada coração, por menos que fosse, reservado para as monstruosidades? Purcell ligou. Contou Trevor quando ela chegou em casa. Convidou a gente para jantar. O convite não foi bem-vindo e ela fez uma careta. No Apolinares, lembra? Recordou ele. Ele disse que levaria todo mundo para jantar se você provasse que ele estava errado. A ideia de ganhar um jantar como prêmio pela morte do filho de Anne Mary era grotesca, e ela lhe disse isso. Ele vai ficar ofendido se você recusar. Não estou nem aí. Não quero jantar com Purcell. Por favor, disse ele baixinho. Ele pode ficar difícil e quero mantê-lo contente por enquanto. Ela lhe lançou um olhar. A expressão que o marido assumiu fez parecer um cocker spaniel encharcado. Desgraçado manipulador, pensou, mas disse,
Tudo bem, eu vou. Mas não espere que eu dance em cima das mesas. Vamos deixar isso para a arte, disse ele. Falei para Porcel que estamos livres amanhã à noite. Tudo bem para você? Tanto faz. Ele vai reservar uma mesa para as 8 horas.